é porque as pesquisas estão mostrando um certo desgaste dele em relação a um público que ele sempre teve mais próximo, assim. Sim. Pesquisas recentes, e uma recente até da Paraná Pesquisas, mostra que o presidente Lula, em determinados cenários, perderia para o presidente Bolsonaro. Pesquisa de hoje cedo. Então, a gente está vendo uma inversão em relação à forma como as coisas estão acontecendo, e ele precisa de alguém para culpar, não só porque o povo está revoltado, mas porque ele tem uma eleição em menos de 500 dias. Então, a realidade é que ele precisa colocar uma narrativa. Essa narrativa não pega, André. Essa narrativa ela tem sido cada vez mais frágil. Ao contrário, a população tem se revoltado com determinadas falas na situação dos alimentos. Troca o alimento, troca determinado produto que até ministros do presidente têm dado de forma pública. E eu já falei aqui algumas vezes, mas a inflação é, sem dúvida nenhuma, um aumento do preço das coisas é o que as pessoas mais sentem como um problema. Ainda, ninguém come índice econômico. As pessoas que vão no supermercado e veem o ovo, como nós tratamos ontem, 40% mais caro, ela responsabiliza quem? A mãe, a tia? Não. O produtor? Não. Ela responsabiliza o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não. Ela responsabiliza o governo atual. E este é um problema que eles não estão sabendo endereçar com os vários aumentos que estão acontecendo, do diesel ao ovo, da carne ao arroz, ao café. Então, assim, tudo isso vira uma situação de impopularidade. E é isso que as pesquisas têm mostrado. Nessa pesquisa hoje da Paraná Pesquisa, a gente vê que a popularidade do presidente está caindo, ela não está das melhores, e se as eleições presidenciais acontecessem, Lula seria derrotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E nas projeções de segundo turno, quando a gente olha para ele, tanto o Bolsonaro quanto a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparecem à frente do atual presidente da República. Veja que a Michele Bolsonaro nunca foi candidata a nada, mas mesmo assim, essas pesquisas já mostram ela à frente do Lula. E até nomes como o Pablo Marçal, Gustavo Lima, eles tiveram um desempenho, assim, razoável dentro dessa pesquisa, mas ainda assim não comparável a Michele, Tarcísio e Bolsonaro. Então é uma situação que realmente causa uma problemática para o governo. E o que ele tem tentado fazer? Vamos culpar o coleguinha. Eu falo assim, mano, hoje não tá dando pra mim, eu vou te culpar porque eu não tô indo bem. A culpa é minha, eu jogo em quem quiser. Vamos lá. A gente viu a entrada do Sidônio Palmeira na SECOM, todas as tentativas incessantes aí de tentar mudar o rumo da comunicação do governo, que é importantíssimo, sejamos sinceros. Agora, vamos tentar aqui, momento psicanalistas de botequim aqui na mesa redonda do Morning Show. Que passa na cabeça do presidente? Será que ele querendo reforçar ali a aura de o sincerão, o homem do povo, ao dizer que não como petróleo, não bebo gasolina, eu bebo outro tipo de álcool? Mas você vê também... Acho que esse tipo de artimanha retórica ainda cola, ainda encontra respaldo no povão? Logo depois que o Sidônio ele assumiu, né, a gente viu uma coletiva de imprensa onde o presidente falou por mais de 1h30 e ele não deu declarações como essa. Parece que quando o discurso ele é ensaiado, ele não faz essas declarações que são completamente equivocadas. Mas quando ele está no improviso, realmente acaba provocando isso. Como a gente viu que os alimentos estão caros, então deixa estragar na gôndola para depois a gente fazer baratear. Agora, em relação ao combustível, de quem você deve culpar e quem você deve xingar. Então essas declarações não mostram a efetividade do governo daquilo que a gente quer que seja resolvido, ou seja, a gente quer alimentos mais baratos, a gente quer combustível mais barato, quer um custo de vida mais barato como um todo. Mas as medidas, elas não são anunciadas e por isso de tantas críticas até de pessoas que são muito próximas ao presidente. E a tal famosa mudança da política de preços? Como é que isso vocês imaginam que está influindo nesse estado de coisas aí na Petrobras? PP, você que sempre foi contra a PPI, tem que tirar a PPI. Lembra da PPI, a paridade de preços internacionais? Lembra disso? Agora mudou, não mudou? Não, eu não sei se o problema é o PPI, o problema é outro tipo de composição de preço, né? Para quem quer entender, antigamente, né, a Petrobras ela usava a paridade de preço internacional, ou seja, ela dava o preço do combustível de acordo com o custo internacionalmente, né? Aí, com o governo Lula, ele resolveu mudar essa lógica e colocar mais composições nacionais, né? E quando você vê, por exemplo, o resultado da Petrobras, mais de 60 bilhões de lucro, né, para investidores internacionais, então acho que é discutível, assim, sinceramente. Eu acho que tem como a gente dar lucro para investidores de fora do Brasil e para investidores nacionais, mas também dá para a gente pensar
na possibilidade de reduzir o valor do combustível para a população que é carente, precisa de gastar muito dinheiro para poder se locomover, né? Então, assim, eu acho que é questão discutível. Só queria colocar um ponto em relação a essa pauta, né, dessa pesquisa aí. Existe uma pesquisa, um estudo do Maurício Moura, que, na minha opinião, é o maior estatístico eleitoral do Brasil. Você me permite, Pepe, claro. só a gente se refere, claro, à pesquisa da Paraná Pesquisas, lançada hoje cedo, já projetando alguns cenários na corrida presidencial do ano que vem. Pode falar. Existe um estudo do Maurício Moura que ele levantou todas as eleições presidenciais do Brasil e no mundo, né, inclusive de governo do Estado, e chegou à seguinte conclusão: quando você tem mais de 50% de aprovação, você tem uma tendência de 86% de ganhar as eleições. Se a aprovação for menor que 50%, a probabilidade de ganhar as eleições é 23%. Então, existe uma correlação entre a aprovação do presidente Lula, que está no pior índice, com a probabilidade dele perder as eleições. Hoje em dia, ele teria só 23% de chance de ganhar as eleições. Mas depois interessante, quando você vê, por exemplo, essa pesquisa do Paraná Pesquisa do Lula com Bolsonaro, Lula com Michele Bolsonaro, você vê que realmente a polarização, né, é algo gritante. E você vê que o Lula e o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro meio que se retroalimentam um ao outro, né? A eleição com os dois, né, seja Lula e Bolsonaro, seja Lula e Michele, claro, vai ser parelha. Não dá para saber quem vai ganhar as eleições até a última apuração das urnas, assim como foi em 2022. Agora. Então, assim, essa pesquisa mostra, na minha opinião, muito mais isso do que o fato do Lula perder as eleições para os dois possíveis candidatos. Os opostos se atraem? Será que é mais um exemplo disso aqui na vida eleitoral desse país? Minha querida diretora Helena, rápido break, a gente segue adiante aqui. Vou fazer um rápido break agora sim. A gente vai seguir aqui, claro, o debate importante. Não sei antes fazer um rápido break para todo mundo que está nos ouvindo apenas na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta daqui a pouquinho. Ainda sobre essa pesquisa, se vocês me permitem trazer só mais um elemento aqui para essa discussão. Ontem deu o que falar a carta bombástica, para dizer o mínimo, do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, vulgo Cacai, considerado não só um antigo aliado do presidente Lula, amigo pessoal, referência aí do garantismo penal da advocacia privada brasileira. Ele publicou uma carta, meus amigos, ali num grupo de políticos e aliados do governo com críticas duras que causou um climaço, para dizer o mínimo. A Jess tem mais detalhes aqui pra gente. Então, o Cacai é um aliado histórico do presidente Lula e o Cacai afirmou, abre aspas, é outro Lula quem está governando e esse presidente está isolado. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outra. Não faz política e está isolado, capturado, fecha aspas, do Cacai. Por que isso é tão grave? Porque esse é um dos principais advogados e críticos da Lava Jato. Este é um aliado histórico do presidente Lula. Reuniões, comitês do presidente em dados momentos foram organizados na casa do Cacai em Brasília. E agora ele deu abertamente essas declarações. Em um momento que na manhã seguinte, essas pesquisas que nós estamos falando aqui vieram à tona. André, e um detalhe que choca. O Cacai criticou o Lula. Na semana passada, Gilberto Kassab falou do Haddad. E também nessa pesquisa, o Haddad foi considerado como substituto do Lula. Adivinhe, ele perde em todos os cenários. Ele perde para Michele, ele perde para o Tarcísio, assim, no número de votos. Não, então, assim, a situação da esquerda no Brasil, segundo a pesquisa, dado, tá? E até o Cacai, um aliado histórico da esquerda, ela é grave, tá respirando mal. E o engraçado é que o Cacai tem até a foto no WhatsApp dele com a foto do Lula, né? Eu conversei com ele hoje pela manhã. Ele realmente é muito próximo. Não, ele é um lulista. E se o presidente ouvisse os amigos ali que estão no entorno dele, com certeza ele faria uma gestão melhor. Todos os nomes citados aí foram emitidos na boca da nossa querida Jess Peixoto no último minuto. Tratam-se de macacos velhíssimos da política nacional, não dão ponto sem nó, claramente tem mensagens ali ou intenções olhando além, não é só uma bravata desconexa do nada, claro que tinha algum alvo e muitas pessoas aí também, enfim, atribuindo isso talvez a uma influência desmedida até da primeira-dama aí nos rumos do governo e a incapacidade de haver uma articulação como no passado. Mas será que isso pode ser um problema? O Cacai falou para não... Perguntaram a ele sobre isso, ele falou que não é nenhuma crítica à Janja. Vá. Ele fez questão ali. Porque o que dizem nos bastidores é que se a Janja não gostar de você, bye bye. Então, assim, em relação à proximidade com o presidente. Marinho, que inclusive o Cacai tem razão em muitos aspectos nessa carta dele, né? Você pega, por exemplo, o primeiro mandato do Lula, que era o braço direito dele, José Disseu, Benzoini, Guxiquem, o Márcio Tomás Baixo, que é o maior jurista da geração. Né? Ciro Gomes,
Repare bem. Dele, né? Segundo mandato do Lula, né? Praticamente se mantiveram essas pessoas, né? Ou seja, com toda certeza, eu vejo o terceiro mandato do Lula, ele olha para o lado, não tem com quem conversar sobre política, não tem com quem, não tem que ele respeite ao ponto de ouvir conselho e fazer algo diferente, né? Mudar o rumo, né? E quando você compara o primeiro mandato do Lula, o segundo mandato do Lula com o terceiro mandato do Lula, tem uma questão interessante aí. O primeiro mandato e o segundo mandato do Lula era muito mais aceno à esquerda do que esse terceiro mandato do Lula, né? Você tinha preceitos e políticas de esquerda muito mais visível e pessoas que têm um histórico na esquerda, do lado progressista, muito mais do que o terceiro mandato do Lula. Talvez a alternativa para o Lula, para tentar dar uma guinada nesse mandato, seja fazer um aceno ao que ele sempre defendeu e ao que sempre ele fez, né? Seja voltar realmente a uma questão muito mais progressista do que de fato ele está sendo. Solta a bola, então, poxa, mas concluindo, conclua. O pessoal me interrompe por favor. Agora. Então, assim, então eu sinto isso. Então, assim, a carta do Cacai é um puxão de orelha necessário num momento importante do governo Lula. Então, o governo Lula... E tem um ponto também interessante, só para terminar, Marinho. Isso também é culpa do PT, é culpa de partidos de esquerda, pessoas progressistas, que sempre sufocaram lideranças que surgiram da esquerda. Infelizmente, o Lula também não tem ninguém que pense o Brasil de um espectro diferente, porque nunca deu chance para essas pessoas progredirem. Será que o Titanic do governo federal vai criando água já? Será que é, pelo menos, essa leitura do momento? É o tema da vez, recepcionando agora sim. Todo mundo também que está nos ouvindo aí no Corre do Dia a Dia, no carro, no trabalho, Morning Show a todo vapor, repercutindo as últimas falas aí disparadas pelo presidente Lula ontem, numa tentativa de reerguer a indústria de construção naval nacional, presidente da Petrobras juntos, e foi, mais uma vez, um festival de falas aqui que seguimos repercutindo. Também as pesquisas que vêm saindo, pior aprovação, recorde da vida de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo aí realmente mostrando essas brechas todas, mirando para 26. Voltando aqui então, porque o debate está acalorado, meus amigos. Vamos que vamos com o Mano Ferreira. O presidente Lula não ganhou a eleição com agenda. O que aconteceu na última eleição presidencial foi muito mais uma derrota do então presidente Jair Bolsonaro, que se tornou o primeiro presidente da República desde a reeleição a perder a sua reeleição. Não à toa, o presidente Lula precisou construir a chamada frente ampla ao seu entorno, que era unida pelo quê? Por uma agenda de país? Não, pela simples rejeição ao que representava o governo Jair Bolsonaro. Uma vez eleito, o presidente Lula continuou sem fazer uma escolha. Quando você olha para a forma como está desenhada a divisão entre os ministros, você tem alas que representam visões opostas de país e de rumo para o governo. Não é segredo para ninguém que o ministro Fernando Haddad e o ministro Rui Costa, os dois mais importantes ministros, estou falando do ministro da Fazenda e do ministro da Casa Civil, têm visões absolutamente opostas sobre qual deve ser o rumo do governo e qual tem sido a postura do presidente Lula desde o início do governo. Fazer de conta que isso não é um problema, fazer de conta que não falta um rumo claro para o seu governo. Então, enquanto estamos à deriva, sem uma agenda de país, simplesmente governados pela figura do presidente, pela figura midiática do presidente, não à toa, ele ressurge agora com essas declarações que evocam esse personagem popular, mas que não representa uma agenda concreta, a gente fica dessa forma sem rumo, porque muito mais importante do que o personagem, do que a identificação de algumas pessoas, algumas parcelas da sociedade brasileira com o personagem do presidente Lula, muito mais importante do que isso, são os efeitos concretos do seu governo que são sentidos no bolso do brasileiro. Mas sabe qual trecho dessa pesquisa mais me surpreende? O cenário 4, que foi uma estimulada. Diga lá. Ele colocou Lula, Ratinho Júnior, Gustavo Lima, Ciro Gomes, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Helder Barbalho. O Lula fica com 33%, mas o Ratinho Júnior, um governador do Paraná, ele acaba conseguindo segundo lugar com 15%, à frente de Gustavo Lima, Ciro Gomes e Ronaldo Caiado e até Eduardo Leite e Helder Barbalho. Por que eu acho isso importante? Porque ele é fruto de um comunicador, e ele é um comunicador muito expressivo, em pautas que dialogam com uma mudança que, no final das contas, está sendo necessária. Então, eu acho que ele é a pessoa que mais está comemorando com essa pesquisa. Mas
E no comparativo, quando a gente olha para outros nomes dentro disso, a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela também fica à frente do atual presidente da República, mesmo tendo nunca governado politicamente. Então é uma situação de surpresa e mostra um desgaste. O Lula está com a pior taxa de aprovação, até mesmo e de aprovação, reprovação e aprovação, até mesmo quando comparado ali com o final de 2005 no mensalão. Então eles precisam endereçar essa situação. A leitura que eu faço é outra. A leitura que eu faço é que a eleição de 2026 está aberta se for polarizado o Lula e mais um nome da direita. Porque o Lula não pede pra ninguém ali. Ele tá em empate técnico com todo mundo. É só você ver ali... 45% Bolsonaro, 40 Lula. Então é preciso não é olhar o grau de conhecimento. Não é empate técnico. Ou seja, então é muito mais isso, na minha opinião, do que isso. Infelizmente, se vierem os dois expoentes políticos do Brasil, Lula e Bolsonaro, a gente vai ter a polarização novamente pautando o debate político do Brasil. A gente não vai saber quem vai ganhar as eleições até o último minuto. Lula e Bolsonaro se retroalimentam, infelizmente, nessa questão. PP, mas está muito longe ainda. Esse é o maior problema do governo. Eles estão lidando com uma crise antecipada, com um cenário econômico que parece que vai piorar. Uma taxação do Donald Trump ao Brasil vai ter um efeito econômico tão dramático. A questão aí é... Não se interromperem, por favor. A questão aí está muito mais ligada com o nível de reprovação do governo Lula, que bateu índices e recordes estratosféricos, do que com a questão política eleitoral de 2026. Né? Agora, se o Lula conseguir recuperar e chegar a 50%, tem 86% de chance de ganhar as eleições. Né? Então, ou seja, é por aí. Eu aprendi, já nos últimos anos, na vida e na política, meu amigo e minha amiga, a jamais duvidar do impossível, porque às vezes ele é o mais provável de acontecer. E na política você pode morrer várias vezes e se ressuscitar, então tá tudo em aberto. Agora, o retrato é esse. A fotografia do momento é essa, descrita com precisão aqui pelos meus amigos. Algumas ligações até ali de contatos em Brasília me deram uma descrição quase que muito semelhante, o clima ali no Planalto e arredores, num clima meio velório Joe Biden, no sentido de ver crise de combustíveis, de certa maneira, preços escalonando aí sem menor perspectiva de controle, uma primeira-dama centralizadora, um presidente ali já com uma idade mais avançada. Será que a história vai se repetir aqui no Brasil? A ver, só Deus sabe.